Disney. Consulte o regulamento nas lojas ou Facebook e boa sorte. Bem Brasil Pastéis. Prove essa delícia. Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma boa tarde para você que nos acompanha também pelas redes sociais. A partir de agora já estamos ao vivo também no Facebook. Hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2020. 12:02, está começando a primeira edição da semana do Jornal Direto ao Assunto aqui pela Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Vamos conversar com o senador Otto Alencar do PSD. O FOB vai começar já a partir de amanhã a fazer testes rápidos da Covid-19. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim e também a Débora Muniz na operação de áudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha. Mais uma semana de Direto ao Assunto. Começando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto, já pergunto para você poder participar também da nossa enquete nesta segunda-feira. Pergunta de hoje: é momento de pandemia, momento de solidariedade para muitos dos brasileiros, né? Toda a nação imbuída em ajudar todo mundo, pelo menos é assim o pensamento de muita gente desde quando começou aí as dificuldades diante desta pandemia do coronavírus. A pergunta é relacionada justamente a isso, esse momento difícil em que o Brasil enfrenta, em que as pessoas têm dificuldades para trabalhar, pessoas que são autônomas, principalmente neste momento de crise aí na saúde mundial. Pergunta de hoje para você participar com a gente é a seguinte, né? Você, amigo ouvinte, você que está acompanhando a Moderna FM, você foi solidário, né? Você ajudou alguém que precisava? Então você ajudou alguém com qualquer tipo de doação nesta pandemia? É a pergunta. Você pode participar respondendo pelo WhatsApp da Moderna ou então pela página da Moderna no Facebook. Finalzinho do programa, eu vou trazer, portanto, o resultado, né, dessa enquete desta segunda-feira. E aqui um dado infeliz que a gente tem que trazer nesse Direto ao Assunto de hoje. A Bahia ultrapassou as 200 mortes por Covid-19 e registrou 5.558 casos confirmados da doença. O STF derrubou aquela restrição para doação de sangue da população LGBT. E o presidente do INEP disse que as datas do Enem 2020 vão continuar como estão a princípio. Lembrando que hoje inicia aí a inscrição para o Enem 2020. Toda segunda-feira é dia da gente falar de vida financeira próspera com a Thaís Souza, administradora, coach life financeira. Mas hoje, por conta da nossa entrevista de hoje, que vai ser um pouquinho mais longa com o senador Otto Alencar, a gente vai deixar para quarta-feira. Então, quarta-feira, a gente vai falar de vida financeira próspera. Você que acompanha a gente toda segunda-feira, quarta-feira, a Thaís vai estar aqui com a gente no Direto ao Assunto. Lembrando, participe pelo nosso WhatsApp, que é o 3628-2306, e também lá pelo Facebook. Lembrando, você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o senador Otto Alencar, manda para a gente, porque a gente pode fazer também durante essa entrevista. E agora vamos saber como é que fica, né? O tempo em Luiz Eduardo Magalhães. A gente sabe que lá fora o sol está reinando, está forte, né? Nesta segunda-feira. Mas para falar com precisão a respeito da previsão do tempo, né? Para hoje, para cidades também vizinhas aqui, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, a garotinha do tempo, né? Com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto.
Pois é, Raquel, Bonfim, você que nos acompanha hoje. A gente tinha previsão de chuva para sexta-feira, sábado, domingo, mas eu não vi uma gota de água caindo. Não sei se onde você está aí acompanhando a gente choveu, mas a previsão não acertou muito. Vamos ver para essa semana, né? Previsão de tempo quente e firme para hoje aqui, Luiz Eduardo Magalhães, máxima de 32 graus. Para amanhã a temperatura varia entre 18 e 31 graus. Sol com algumas nuvens, mas não tem previsão para chuva. Em Barreiras, o sol com muitas nuvens. Também não chove, máxima de 32 graus. Em São Desidério, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, máxima de 32 graus. Agora vamos falar sobre o preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja que está custando R$ 85,67. O milho vale R$ 38,50. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 186,00, segundo a Acreoeste. E para esta segunda-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,81. Teve mais uma alta aí, vem variando bastante o dólar. Vamos a informações do trânsito com ele, José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Muito bem, Débora Muniz, agora meio-dia mais 7 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. E olha, o governador Rui Costa decretou no último sábado a suspensão do transporte intermunicipal de passageiros em mais 3 cidades do estado. E aí eu volto a colocar aí o nome da cidade de Barreiras. Barreiras está inclusa, né? Também entre essas cidades. Barreiras já teve o transporte suspenso quando foi indicado já o primeiro caso da Covid-19. Agora, com o segundo caso da Covid-19 naquela cidade, voltou a ter novamente a circulação aí de passageiros através aí dos ônibus, né? Intermunicipal, interestadual também. Então a rodoviária volta a ser fechada lá na cidade de Barreiras, também cidades de Coração de Maria e também Santanópolis. As 3 cidades aí fazem parte aí, né, dessa nova relação de cidades aí com o transporte suspenso. Já estava valendo a partir da 9h de ontem, domingo, né? E a chegada, né, que ficou aí a partir da 9h de ontem no domingo, né? Mas a saída bem antes, né? Outras 114 cidades também estão com rodoviárias fechadas. A medida tem sido adotada aí pelo governo do estado na forma aí de combater, né, o avanço aí do novo coronavírus. Decreto vale até o dia 18 agora do mês de maio para essas cidades. Agora, ideias inteligentes, né? Aí muita gente tem ideia e estão agora, né, com essas ideias, adotando essas ideias diante dessa pandemia do coronavírus. Em Feira de Santana, um motorista de aplicativo, ele criou uma cabine de acrílico para se proteger e proteger também os usuários aí do seu transporte de aplicativo, né, contra aí o novo coronavírus. Eurico Dutra, de 53 anos, ele instalou esse equipamento porque precisava trabalhar, né, no seu veículo de aplicativo e ao mesmo tempo evitar contaminar o seu pai de 86 anos, né, que mora com ele e sofre de doença de Parkinson. Esse rapaz, técnico em eletrônica, com experiência em fábrica de aeronave, ele acabou fabricando esse dispositivo, na verdade uma cabine totalmente ali fechada em acrílico, que vai evitar o contato dele, do motorista, né, das pessoas que ficam na frente ali do veículo, com os passageiros, né, e com isso ele vai poder evitar, portanto, ser contaminado, né, diante então desta pandemia do coronavírus, né? Segundo o motorista, ele declarou que o mesmo, né, com essa cabine, ele não deixa de fazer a higiene ali todos os dias, né, do local com álcool dentro do seu veículo e também, né, o uso também da máscara sempre ele está usando, mesmo tendo ali, né, passageiros no seu veículo e tendo também essa proteção em acrílico. Ideias inteligentes durante essa pandemia, né, que são utilizadas aí para evitar, né, o máximo possível o contato aí e também aí o avanço do coronavírus. Raquel Santana. Verdade, Bonfim, importante essa iniciativa. Agora 12h
11 minutos aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Antes da Débora trazer o apoio cultural pra gente, vou mandar um abraço pro Antônio Correia Júnior, Douglas Batista, nosso colega, o professor Marcelo Ferro, também mãe, tá acompanhando lá a gente pelo Facebook. A Luciana Leitão, dando bom dia pra gente. Oi, Luciana, bom dia. Ninguém aqui almoçou ainda, vamos contar como bom dia. Bom dia, Mara. A Luciana Leitão é a Mara, pois é. Bom dia pra você, obrigada por estar acompanhando a gente pelo Facebook e a você também que está acompanhando a gente pelas ondas da Moderna FM 92.1. Agora o apoio cultural, Débora, por favor. Moderna FM. Super Semana das Mães da Superlojas Nosso Lar são ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Superlojas Nosso Lar fica situada na rua José Cardoso de Lima, número 1008, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltados ao mercado e à tecnologia. E traz a Luiz Eduardo cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você encontra os cursos de marketing digital e youtuber, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, Centro. Fone 7736284717. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Bom fim da informação. Agora 12:13 em Luiz Eduardo Magalhães. Temos muitas informações, né, nesta segunda-feira, começando aí o primeiro dia da semana aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Olha só, o governador Rui Costa, ele lamentou a dificuldade para conseguir respiradores, né? Segundo ele, virou uma verdadeira gincana, né? A Bahia vem tendo dificuldades para conseguir novos respiradores para aumentar o número de leitos de UTIs no tratamento aí da Covid-19. Na semana passada, o estado cancelou a compra de um fornecedor da China, que atrasou por 2 vezes a entrega dos aparelhos. Em abril, né, teve aquela carga de 600 respiradores que ficou retida nos Estados Unidos, com muita dificuldade aí, né? E hoje, segunda-feira, o governador, ele lamentou essa dificuldade para adquirir, né, nessas aquisições e culpou as empresas comerciais que atuam como investidores, aproveitando-se do aumento da demanda, né? Segundo ele, palavras do governador, virou uma gincana. A humanidade aproveita a oportunidade de ganhar dinheiro diante da pandemia. Virou um elemento mais difícil de adquirir, né? É o equipamento mais valioso, segundo ele disse em entrevista hoje pela manhã, né, em uma rádio no interior do estado da Bahia, sobre a situação de conseguir equipamentos de respiradores para o estado da Bahia. É uma novela e as dificuldades vão aumentando, né? Que já tiveram várias situações, segundo o governador, né, na tentativa de aumentar o número de equipamentos nos hospitais do estado da Bahia. Lembrando que a gente completou 202 mortes aqui no estado da Bahia pela Covid-19. A gente também tem uma taxa de ocupação de 50% dos leitos exclusivos para a Covid-19 aqui no estado. Então, a situação realmente preocupante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também com o senador Otto Alencar. Agora, trazer informação sobre as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, que serão abertas hoje em meio a uma série de pedidos de adiamento. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial da prova, enem.inep.gov.br/participante até o dia 22 de maio. Neste ano, as provas presenciais vão ocorrer em 1º e 8 de novembro. A primeira versão digital do exame será em 22 e 29 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre 11 e 28 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e correios. E tem aqui um aviso, atenção, mesmo aqueles estudantes que obtiveram a isenção da taxa devem se inscrever no Enem.
Os candidatos que não pediram isenção, mas se encaixam em um dos critérios para receber o benefício, terão direito mesmo sem a solicitação. O INEP informou que vai garantir a gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis específicos nos editais do Enem, mesmo sem um pedido formal dos inscritos. Agora, meio-dia e 15 minutos, como eu falei hoje, a gente vai dar uma adiantada logo nessa primeira parte, para quando a gente começar a conversar com o senador, a gente não precisar ter a pausa. Então agora a gente vai para o apoio gravado, que é rapidinho, né, Débora? Rapidinho, e a gente volta daqui a pouco. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12h17. 92,1. Super Semana das Mães das Lojas Nosso Lar. São preços e prazos imbatíveis para sua mãe não ficar sem presente. Guarda-roupa Moval 6 portas de 1.199 por 999,90. Cama Box Casal de 1.299 por 999,90. TV 43 polegadas de 1.649 por 1.499,90. E atenção para o atendimento online. Acesse nossas redes sociais. @Grupo Nosso Lar. WhatsApp 6399-242-5461. Super Semana das Mães das Super Lojas Nosso Lar. Moderna FM. A Embasa presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante 3 meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Jaú Materiais de Construção agora também é Portinari. Com mais uma loja, o Grupo Jaú traz para seus clientes uma linha completa de produtos Portinari. E assim, a Jaú atendendo a sua obra da base ao acabamento, com um showroom de arrancar suspiros. Vem conhecer e se encantar. Rua Juscelino Kubitschek, número 1784, bairro Jardim Paraíso, paralelo a BR-020. Contato 3628-4744 ou 99820-5310. Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço. Mas agora, até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preçodahora.ba.gov.br ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h20. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. Moderna FM. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta agora meio-dia, 22 minutos em Luiz Eduardo Magalhães e na ponta da linha com a gente o senador Otto Alencar do PSD. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade
de participar do programa Direto ao Assunto da Moderna FM. Um abraço a Raquel, ao Zé Bonfim, a todos os que compõem a equipe da Rádio Moderna FM e também a todos os ouvintes que estão nos escutando agora. A gente também agradece, senador, por atender o nosso convite. Obrigada mais uma vez. E, senador, neste domingo ultrapassamos o número de 11 mil mortes por Covid-19, um cenário aí alarmante no nosso país. E o Congresso aprovou um projeto importante para ajudar estados e municípios. Esse projeto aguarda a sanção do presidente, até agora há pouco, né, quando eu chequei. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também desse os números para a gente, quanto vem para a Bahia e também aqui para o município de Luiz Eduardo Magalhães. Pois bem, olha, eu lamento muito o que está acontecendo na saúde pública do Brasil. Primeiro, a demissão do ministro Mandetta deu uma interrupção no trabalho que ele vinha fazendo. Ele está estabelecendo protocolos e aquela divergência que ele teve com o presidente da República terminou num confronto muito ruim, porque o presidente resolveu em querer interferir no procedimento médico e técnico, e até onde eu sei, o presidente Bolsonaro não tem esse conhecimento de causa. Isso é uma coisa que, infelizmente, veio a acontecer e que foi muito negativo para o Brasil. Depois veio agora o novo ministro, o ministro Nelson, e que está trazendo aí novas posições para o enfrentamento da pandemia. Eu creio que se nós tivéssemos tido uma liderança e marcasse uma posição correta a respeito do procedimento, que é o isolamento, que são as condições necessárias para que não houvesse essa confusão toda em que o ministro defende o isolamento e que o presidente manda liberar e que vai em padaria e que diz que não tem nenhum problema, nós teríamos uma situação melhor. O que está salvando, na verdade, é a ação dos governadores de alguns estados e os prefeitos de algum município, é o caso aí do Zé Eduardo, do prefeito Osiel, que procurar trabalhar para resolver essa situação. Tanto nós no Senado e também na Câmara aprovamos várias matérias. A primeira matéria foi essa renda mínima de R$600 para as pessoas que perderam a condição, sobretudo os informais, né? Que perderam os empregos, que pode resolver a renda mínima. Isso aí nós aprovamos. Senador Otto, desculpa interromper o senhor. Não. É que a gente está com interferência na ligação. Talvez seja aí. Tem algum lugar de vento? Acho que não, né, senador? Eu tô ouvindo bem você. Tá ouvindo bem a gente, né? Agora melhorou. Agora melhorou. Foi, passou já. O senhor pode retomar, por favor. Não, eu tô ouvindo bem vocês. Perfeito, então. Estamos ouvindo bem o senhor também, só que teve um momento assim de interferência. Sim. Mas eu estou ouvindo bem. Então, essa situação é uma situação grave, porque a pandemia começa a se expandir, né? E nós vamos tendo dificuldades de controle da doença, o que é muito grave para todos nós. Mas essa primeira ajuda de renda mínima veio depois o projeto que você se referiu aí, que é o projeto 39/2020, que foi relatado pelo próprio presidente do Senado Federal, o senador do Amapá, Davi Alcolumbre, e também deu uma condição melhor para a perda que vai acontecer nos estados e nos municípios, no Fundo de Participação dos Estados, no caso dos estados, no ICMS dos estados, também nos royalties dos estados que têm muitos royalties, e isso compromete muito, né? Esse projeto é um projeto que eu espero que o nosso presidente, o Bolsonaro, tenha logo a condição
de fazer a sua sanção, ele não sancionou ainda. Fica difícil isso, né? Porque nós queríamos que fosse já feito para que os estados e municípios pudessem receber esses recursos imediatamente. Mas até agora não aconteceu isso. Estamos trabalhando, agora tivemos uma reunião, começou 10 horas com o presidente do Senado, com todos os senadores, para pressionar o presidente da República e que a partir daí ele possa sancionar logo o projeto 39 de 2020, a que você se referiu com muita propriedade e é fundamental. O pico da doença deve começar agora, eu acho que deve começar agora, nos grandes centros urbanos. Você vê, São Paulo está tendo expansão, o Rio de Janeiro, Manaus, Belém, porque não houve o distanciamento social, não houve isolamento. Então, por exemplo, aqui em Salvador, houve um entendimento entre o prefeito da capital, o Neto, com o governador, e conseguiram fazer um trabalho que diminuiu um pouco, talvez das grandes capitais do Brasil, Salvador, região metropolitana, está tendo uma menor quantidade de casos e também de óbitos, porque é necessário se montar logo uma estrutura para atendimento àqueles casos em que há deficiência respiratória. Essa doença, se você me permite, eu sou médico, fui secretário de saúde do estado da Bahia, 91 a 94, essa doença é uma doença que tem 3 fases. A primeira... Nossa ligação caiu. Débora vai retomar o contato com o senador Otto Alencar. Ele estava falando sobre esse projeto aprovado no Congresso, que vai enviar para municípios valores. Aqui, para Luiz Eduardo Magalhães, é um pouco mais de 7 milhões, quase 8 milhões de reais, para enfrentamento ao coronavírus e também para o gestor usar de acordo com o que ele perceber que seja necessário. Então, daqui a pouquinho a gente vai tentar, porque a gente está com problema de internet também hoje, telefonia também, né? E nesse momento, viu, Raquel, de dificuldade, né? Excelente ajuda, né, que deverá ser repassada aí para os estados e, consequentemente, também para os municípios aí pelo Brasil, porque a situação é muito complicada, principalmente nas capitais, onde aí o maior número de casos, tanto de pessoas infectadas, como também vem aumentando diariamente também o número, né, de mortos, né, de vítimas fatais aí com essa Covid-19, né? Então, tem que ser usado da melhor maneira possível, né? E direcionado especialmente à saúde, que é o caso mais crítico, o momento mais crítico agora, diante então de tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? Verdade, Bonfim. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente pela live. Edmar Fernandes, nosso colega. Quitéria Lino também, um abraço para você. As pessoas acompanhando a gente lá pela live do Facebook. Minha internet caiu um pouco aqui. A sua caiu também, Bonfim? Olha, também. Olha, Raquel, e nesse momento, né, a gente trazendo essa informação até ser restabelecido o sinal aí com o senador Otto Alencar, né, uma notícia muito boa aqui da nossa região, vinda ali da cidade de Barreiras, que é a Universidade Federal do Estado da Bahia, né, do Oeste Baiano, aliás, a UFOB, que vai já a partir de amanhã, terça-feira, começar a realização dos testes rápidos aí para a Covid-19, né? Já estavam sendo aguardados, né? E com esses testes para diagnosticar aí o coronavírus, que já começam já em Barreiras, é um trabalho importantíssimo, né, que está sendo feito lá na Universidade Federal. Inicialmente serão analisados um total de 30 amostras diárias, que serão efetuadas aí de segunda a sexta, ou seja, a semana toda, né, todos os dias. Esse total aí de 30 testes rápidos serão efetuados lá na UFOB, na cidade de Barreiras. As amostras, elas serão enviadas pelo Núcleo Regional de Saúde do Oeste, conforme prioridades estabelecidas pelos órgãos sanitários, né? A pedido de coleta seguirá então o fluxo de estabelecimentos pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, né? Então, a partir de amanhã já começam, daqui a pouquinho a gente vou trazer maiores informações a respeito então
desses testes que já começam a ser feitos já neste segundo dia da semana. Importantíssima, notícia muito boa já para começar esta semana. É isso, Bonfim. Agora a gente retomou o contato com o senador Otto. Senador, seja bem-vindo mais uma vez. Só lembrar, o senhor estava naquela parte falando sobre as 3 fases da doença. Lembrando que o senador é médico, também foi secretário de saúde. Obrigada mais uma vez. A gente retomou agora o contato. Pois não, eu fui secretário de saúde, sou muito curioso, médico e professor da Universidade Federal da Bahia por muitos anos. Eu sou cirurgião, ortopedista, mas fui secretário de saúde e medicina sempre foi uma coisa da minha vida. Eu tenho estudado muito, conversado muito aqui com o secretário Fábio Vilas Boas e também com o professor doutor Roberto Badaró, que foi meu colega na universidade. E essa doença é uma doença nova, que ela surgiu agora, mas já se estudou ela e já se sabe mais ou menos as fases dessa doença. Então, a primeira fase dessa doença é uma fase da garganta. Ela passa aí 4 dias, 5 dias, quando você adquire a doença. A doença só pode ser adquirida por 2 meses, ou pelas mãos ou pela mucosa, e até pelos olhos também pode acontecer. Então, essa doença você tem que evitá-la. Primeiro, o hábito de lavar a mão, segundo, a máscara e também não passar a mão nos olhos. Essa é uma coisa que, no primeiro momento, o vírus passa de 4 a 5 dias na garganta. Daí em diante, ele desce para o pulmão e pode levar a uma pneumonia ou então uma bronquite simples. E se ele levar a pneumonia virótica, o doente agrava muito e pode, a partir daí, ter insuficiência respiratória e ter o que se descobriu recentemente, que é a formação de coágulos dentro dos alvéolos pulmonares, dentro das artérias e veias do pulmão. E isso faz uma obstrução. Por isso é que hoje já se tem um protocolo, e já está se usando muito nos pacientes que estão internados, intubados ou não, ou com respiradores, a utilização de anticoagulantes para não permitir a formação desses coágulos, desses trombos dentro do pulmão e obstruindo o pulmão. Então, essa doença, ela sendo diagnosticada imediatamente, como já está se fazendo, tem um teste, tá? Começou agora, começou a ter dor na garganta, começou a tratar essa doença com alguns tipos de medicamentos que não são medicamentos para cura, mas é de medicamentos para diminuir o efeito da doença. Está se usando, inclusive, a ivermectina na primeira fase, nos 4, 5 dias iniciais. Depois disso, está se usando já em pacientes internados alguns antibióticos que servem para infecções bacterianas oportunistas, como a azitromicina, claritromicina, associado aí à hidroxicloroquina em ambiente hospitalar, com controle do eletrocardiograma, e também os anticoagulantes. Eu vou só dar uma ideia a você. Um dos primeiros casos que teve aqui na Bahia foi do deputado Augusto Castro, de Itabuna. Ele se internou na UTI da Santa Casa de Itabuna, o Augusto Castro, deputado estadual, e entrou na 3ª fase. E a assistência médica lá na UTI, com o uso de... chegou a ter, inclusive, insuficiência renal, teve que fazer hemodiálise. E esse procedimento de antibiótico, da azitromicina, da hidroxicloroquina e o anticoagulante, ele, de forma emocional, que me emocionou muito, tem 5 dias, saiu andando de dentro da UTI e estava na 3ª fase, que é uma fase gravíssima. Para você ter uma ideia, na 3ª fase, só 10% dos pacientes têm conseguido sair dessa doença gravíssima, que é a doença causada pelo coronavírus, mas que pode ser evitada, como eu lhe falei, se ela só entra pela mão, pela mucosa, pela boca. É só usar máscara, ter hábito de higiene. E se detectar com o exame, com teste rápido, nos primeiros 2, 3 dias, pode-se usar, por exemplo, a ivermectina, que está se usando agora, e em alguns casos tem dado resultado. Portanto, o que os municípios e que os estados têm que fazer é contratar pessoas técnicos competentes, médicos competentes, sanitaristas, epidemiologistas, infectologistas, para que, se detectando a doença, você tenha logo a condição de um tratamento imediato para não permitir que o doente possa evoluir e ter um agravamento, chegando à pneumonia virótica
com tromboembolia, que é a terceira fase, a fase mais grave da doença. Eu quero até parabenizar aí o Osiel, primeiro que ele já estrutura atendimento. Se eu vi, comecei com ele fez uma coisa correta, né, para fazer a triagem, não tem no hospital, mas agora, a semana, se eu não me engano, na sexta-feira, ele já assinou o contrato para construir o hospital aí de Luiz Eduardo, o contrato com a Dizem Bahia. Esse hospital deverá ser erguido logo, até o final do ano já está aí numa condição bem razoável, e investir na área de saúde. Mas voltando ao que você me perguntou no início, Sim, projeto 3920, devo dizer o seguinte, que esse projeto sendo sancionado, Luiz Eduardo Magalhães vai receber imediatamente R$7.898.194, ou seja, vai receber também da forma parcelada, como foi feito o projeto. Por exemplo, o município de Barreiras tem uma população bem maior do que Luiz Eduardo, vai receber 3 milhões, São Desidério vai receber 3 milhões. Em todos os municípios vão receber de acordo com os critérios estabelecidos. O estado da Bahia, por exemplo, vai receber até o final do ano desse projeto da PEC do Orçamento da Vida. O estado da Bahia vai deixar de pagar os financiamentos, os empréstimos que tem com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o BIRD, que é o Banco Mundial, com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com todos os seus empréstimos, vai deixar de pagar e vai, até o final do ano, um aporte por esse projeto que nós aprovamos no Senado, vai receber e deixar de pagar algo em torno de 4,6 bilhões de reais, que não é o ideal não, porque Luiz Eduardo, Barreira, São Desidério, todos os municípios vão perder, mas está na hora de fazer economia, de baixar custo de insumos, de compra de insumos, também de todas as condições que você possa fazer a economia, porque o inimigo agora é um só, o coronavírus. Eu conversado com o Osiel, com a deputada Júlia Maria Oliveira, que é uma grande amiga minha, com outros políticos da região aí do oeste da Bahia, e tem orientado nesse sentido. Agora, e buscar o entendimento com a Câmara dos Vereadores, com todos os empresários, e a PEC do Orçamento da Vida, que nós aprovamos, é uma PEC super importante. Quando o Banco Central, é bom chamar a atenção do pessoal aí do agronegócio, que tem financiamento pelo Banco do Brasil, que tem financiamento para o Banco do Nordeste, por outros bancos, que essa PEC que nós promulgamos na quarta-feira passada, é só eles pegarem essa PEC, ler a PEC, passar para o pessoal que cuida das finanças, porque nós autorizamos o Banco Central, que tem muito dinheiro, tem um caixa muito alto, em torno de 500 bilhões de reais, de entrar no mercado secundário para comprar ações do agronegócio, que é fundamental aí para os Eduardo e para a região oeste da Bahia, debêntures e outras ações. Então, o Banco Central, pela primeira vez, pela autorização do Senado Federal, vai poder entrar no mercado secundário de ações, adquirindo debêntures, e esses empresários que têm ações negociadas na Bolsa e em outros bancos, pode fazer a renegociação com juros bem abaixo do que está pré-estabelecido ou pré-estatuído nesses contratos que existem aí com as empresas do agronegócio. Isso é importante. É importante que os empresários entrem aí na página do Senado e peguem a PEC da vida. A PEC que nós aprovamos, proposta de emenda constitucional, que é fora do Orçamento Geral da União, para tomar conhecimento e renegociar as suas dívidas com bancos com juros mais módicos e melhores. Senador, tu tá me ouvindo? O senhor me ouve? Tô ouvindo bem. Tá bom. Senador, como esse dinheiro dessa PEC ele pode ser utilizado pelos municípios? O senhor falou aí desse valor de quase 8 milhões que vem para Luiz Eduardo Magalhães. Como esse valor deve ser utilizado pelos gestores?
nós devemos ser utilizados na área de saúde, no tratamento e no enfrentamento da questão do coronavírus. Eu te falei que o adversário nosso agora é esse, não tem outro adversário. O adversário agora não vai se falar em política e eleição municipal agora, tem que deixar passar essa crise. Então o adversário nosso hoje qual é? O adversário é o coronavírus, tem que fazer estrutura para isso, para o uso de medicamentos, contratação de pessoal, equipamentos de proteção individual para auxiliar de enfermagem, para enfermeira, para médico, para minimizar os problemas que a doença pode trazer para o povo de Luiz Eduardo, do oeste da Bahia e do Brasil. Então é por aí. Agora essa PEC, a proposta de emenda constitucional, se você for pegar e ler, você vai ver no artigo 2º, que tem lá autorização para o Banco Central disponibilizar dinheiro para estados e municípios para contratação de pessoal, para compra de equipamentos, para compra de todos os insumos necessários para o atendimento à população. Essa doença não pode se expandir, porque ela é uma doença que atinge muitas pessoas que têm sensibilidade, hipersensibilidade ao vírus. Por exemplo, tem pessoas que podem ter a doença, Raquel, e não ter nenhum sintoma, uma dorzinha de garganta, uma bobagem, uma tossezinha. E tem outras que têm sintomas moderados, mas tem pessoas que têm sensibilidade altíssima à doença e esses 15% é que podem ter problemas e via óbito, né? Eu não quero de jeito nenhum que a Bahia tenha um cadastro de muitas pessoas que tiveram a doença e por falta de atendimento, de respirador, de UTI, de medicamentos, de atenção, possa ter um problema. Eu espero, inclusive, que a ciência possa logo descobrir uma vacina para que essa vacina possa imunizar as pessoas desse problema tão grave que surgiu lá na China, e não é a primeira vez que acontece isso, né? A China, nesses 20, 30 anos, já exportou para o mundo 3 viroses, a H1N1, a gripe suína, a gripe aviária, o SARS-2 e agora o coronavírus. Então, essa é uma coisa que está acontecendo, não é porque os chineses quiseram fazer isso, não, absolutamente. É porque é um país que tem uma população muito grande, né? 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Essas pessoas vivem muito em contato com animais em zona rural, adquirem a doença e, claro, hoje com a globalização, essa doença foi para a Europa e veio para o Brasil e veio de avião, né? Porque é uma doença que saiu da China para a Itália, da Itália para a Espanha, da Espanha veio para o Brasil. E não pode se expandir pelo interior da Bahia, interior do Brasil, vai causar grandes danos à nossa comunidade. Tá certo. Agora, senador, boa tarde. Outra questão importante, senador, que a gente aqui, né, colocou aqui para tratar com o senhor é a dificuldade que muita gente está enfrentando para receber, né, esse auxílio emergencial, um auxílio muito importante, aprovado aí para favorecer e beneficiar o cidadão nesse momento difícil. O porquê de tanta dificuldade, senador? Eu acho que o governo deveria ter credenciado mais instituições para distribuir esses recursos, né? Ficou muito centralizado na Caixa Econômica Federal, mas deveria abrir, inclusive, para que todos os bancos, em qualquer local que tivesse uma agência, um posto bancário ou loteria esportiva, pudesse distribuir esses recursos. O que causou, como você fala com muita propriedade, muitas aglomerações, e isso pode levar a uma expansão muito grande da doença, né? Eu acho que você tem toda a razão. O governo errou muito, e o presidente da República errou muito quando ele começou aquela briga com o Mandetta. Aquilo foi muito ruim. Nós passamos 45 dias de briga de um presidente da República com o ministro da Saúde sem fazer absolutamente nada, para saber quem tinha mais força. Ou se o Mandetta era mantido pelos democratas, ou o presidente tinha a condição de demitir o Mandetta. Isso foi nocivo demais. Isso aí criou muita dificuldade. Pra você ter ideia, nós aprovamos o projeto de renda mínima logo, e o presidente veio sancionar depois, muitos dias depois, como foi o caso também do projeto. Demorou. O senador está falando com a gente. Caiu agora, né, Débora? Agora caiu a ligação, realmente.
O senador Otto Alencar estava falando sobre a renda mínima, o auxílio emergencial de R$600. Bonfim falou aí das filas quilométricas, das pessoas que estão enfrentando dificuldades para ter acesso ao benefício, de muita gente que tem o benefício aprovado, mas não consegue sacar o benefício, nem movimentar na conta. Essa dificuldade toda que muitas pessoas têm passado. E está falando também da demora. Realmente, isso que Otto falou, realmente aconteceu. O Congresso aprovou e Bolsonaro levou um tempo considerável para aprovar e para iniciar o pagamento também desse benefício. Agora ele vai continuar falando para a gente. Oi, senador, a gente teve uma queda de ligação. O senhor estava falando do pagamento que o Congresso aprovou e demorou a sancionar. O presidente demorou de sancionar, como está demorando de sancionar esse projeto de ajuda aos estados e municípios, né? Eu acho que deveria fazer logo para começar a repassar os recursos para que os estados e municípios começassem a montar uma estrutura organizacional de atendimento hospitalar com a capacidade instalada para atender a demanda das pessoas que precisam do atendimento do braço do Estado nesse sentido. Ok. Senador Otto, eu quero voltar só um pouquinho ao tema do coronavírus, né? Claro que toda a conversa aqui tem a ver com o coronavírus também, mas quero falar em relação à ocupação dos leitos no estado da Bahia. A CESAB divulgou 50% dos leitos exclusivos para a Covid estão ocupados e o governador, Bonfim até trouxe mais cedo na nossa programação, o governador falou da dificuldade para comprar respirador. O senhor está falando aí desse projeto que vai enviar dinheiro aos municípios, aos estados, mas como driblar essa dificuldade para comprar os respiradores? Olha bem, como eu lhe falei, a doença é uma doença nova, que até dezembro do ano passado ninguém falava nisso. Teve, em janeiro ninguém falou nisso, veio falar depois do carnaval. Também que teve o carnaval no Brasil. Sim. Então ela chegou em fevereiro, março, abril, maio. Uma doença nova. A estrutura dos países, incluindo da Europa, até os Estados Unidos, o Brasil, não tinha estrutura de respiradores para atender a toda a demanda. Nova York, a cidade mais importante depois da capital, dos Estados Unidos. Então não tinha. O que aconteceu? Só tinha estrutura para vender respiradores chineses, que tinha lá um monte de respiradores e tinha passado pela doença. Parece até uma coisa um negócio que aconteceu e pegou de surpresa. Então os estados começaram a comprar respiradores e não tinha respirador para fornecer. E além disso, começou a ter oportunistas, lobistas, que começaram a oferecer respiradores de má qualidade. Foi o caso do estado de Roraima, que comprou respirador por R$216 mil. Sabe quanto é que custava um respirador antes da pandemia na China? R$15 mil. Roraima comprou por R$216 mil. O Pará por R$120 mil. Então começou essa corrida por respiradores, aí entra o bandido, entra o lobista, entra o contrabandista, entra todo mundo para ganhar, para roubar dinheiro do povo, como aconteceu. Aconteceu em Roraima, em Santa Catarina, aconteceu no Pará, em vários estados do Brasil, porque não tem respiradores. Aí o governo da Bahia está tendo dificuldade de comprar, como está tendo todos os governos do Brasil. Mas aqui na Bahia ainda tem vaga de UTI, pelo menos aqui na estrutura central, capital, que é o maior epicentro, região metropolitana, ainda tem. Mas precisa centralizar isso no interior. Tem que dar estrutura aí em Barreira, tem que dar estrutura em Luiz Eduardo, em todos os locais, porque a doença está se expandindo. Sabe por que está se expandindo? Porque os municípios têm que botar barreira sanitária. Já tem municípios na Bahia, por exemplo, Itajuípe, lá no sul da Bahia, para citar outros municípios da Chapada, que fizeram adesivos e estão colocando nos carros. Só entra na cidade com aquele adesivo. O carro é de Luiz Eduardo, entra em Luiz Eduardo. Se o carro vem de São Paulo, não pode entrar de São Paulo. Você já está fazendo essas barreiras sanitárias aí, senão a situação vai ser muito grande. Aí em Barreira, em São Sidério, em todos os municípios tem que ter. Então, no momento, o que é que tem que fazer? É evitar a doença, porque não tem no mundo hoje respirador para comprar, para vender.
total a quantidade que precisou a França, a Espanha, a Itália, os Estados Unidos, a Bélgica, todos os países que foram pegos de surpresa com um vírus novo que ninguém conhecia. Não é uma gripe comum, não é na 1N1 que você dá uma vacina e fica bom. Esse aqui é o grande problema. Então, foi uma surpresa muito grande e uma doença grave que nós estamos tentando arrumar. O Senado Federal e a Câmara aprovou tudo que era preciso aprovar para se resolver o problema. Não está se resolvendo, mas imediatamente nós temos que trabalhar com coragem. Tentar isso e derrotar nosso inimigo comum, que é o coronavírus. Muito bem. Senador, falava agora há pouco, né? Eu trouxe inclusive essa informação, uma informação muito boa, que a partir de amanhã, terça-feira, a UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, que fica ali em Barreiras, já começa a fazer testes rápidos. Um total de 5.000 testes serão feitos. Aí tem participação da ABAPA, dos produtores de algodão, governo do estado da Bahia, Prefeitura de Barreiras, todo mundo ali imbuídos em fazer isso e desenvolveram tudo isso a partir de amanhã já funcionando. Uma grande notícia para o cidadão do Oeste de Barreiras, de Luiz Eduardo Magalhães, de toda essa região aqui, que estava tendo também essas dificuldades com relação aos testes rápidos. Olha, eu acho que isso é fundamental que você tocou do teste rápido. O diagnóstico precoce dessa doença, tossiu, teve dor na garganta, fez o exame, está com o coronavírus na garganta, isola e faz inclusive o procedimento que está se fazendo agora, que pode dar resultado, que é a utilização da ivermectina, 6 miligramas, 2 comprimidos, que a pessoa toma e às vezes evita que o coronavírus sai da garganta para o pulmão. Esse diagnóstico precoce, essa doença, esse remédio não é uma cura ainda não. Eu quero esclarecer que eu não estou fazendo nada aqui de falar de remédio e cura. É uma medicação que está diminuindo os efeitos da doença. Como você está com a febre, toma uma aspirina, uma melonzina, febre baixa. Mas é um recurso que está se usando enquanto não tem um medicamento chamado de escolha para curar a doença. Então, essas medicações todas estão se usando, azitromicina, para o antibiótico para não ter infecção, a hidroxicloroquina, o anticoagulante para não fazer o trombo, é para diminuir o efeito da doença. Não tem ainda o remédio para curar a doença, é bom esclarecer isso. Mas o diagnóstico precoce, como você falou, é fundamental. Primeiro, você pode utilizar a medicação dessa para ver se está resultado ou não. Segundo, você isola o paciente para ele não contaminar outros pacientes. E para cada doente contaminado, ele tem capacidade de contaminar 3 ou 4. E aí a doença vai se expandindo pelos municípios e pelo interior da Bahia. Essa é a questão que eu quero colocar com muita clareza para todos vocês. A gente está conversando com o senador Otto Alencar, do PSD. Senador, a gente está tendo essa dificuldade para o senhor ouve a gente bem, mas aqui a gente está tendo várias interferências. Aí eu já quero fazer um pedido para o senhor. Eu sei que o senhor... Eu tô ouvindo bem você. Está ouvindo bem, né? Mas aqui a gente está ouvindo com várias interferências. Aí eu já quero falar desse assunto, porque a gente tem um problema de telefonia aqui na região oeste, né? O senhor provavelmente sabe disso, a gente tem problema também com a internet. Aí eu vou fazer um apelo aqui, enquanto cidadã de Luiz Eduardo Magalhães, para o senhor olhar essa questão para a gente, porque hoje, de ontem para hoje, está complicadíssimo. Agora quem não está ouvindo sou eu, você deve ser. Ai. Oi, senador, ouve a gente? Deve ser algum problema na rádio, porque eu estava ouvindo bem, agora não estou ouvindo. Não, é a telefonia mesmo. A gente está com o problema da internet também. Está geral aqui no município inteiro. Porque ele está na casa, está todo mundo na internet. Pode ser isso. Enfim, né? Eu quero fazer um apelo ao senhor em relação a essa questão, telefonia e internet aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que a gente tem um sinal um pouco complicado. Se tiver um ventinho a mais, a gente já tem problema com isso. Olha, na questão da internet... Internet e também telefonia. Exato, isso é um problema que está praticamente no Brasil inteiro, porque está todo mundo usando a internet, está todo mundo confinado, aqui da minha residência mesmo, quando às vezes eu vou fazer reunião, como eu fiz hoje de manhã no Senado Federal,
o prédio todo está usando a internet e tem dificuldade. Não está preparado para uma carga de atendimentos e de conexões nesse sentido, né? Você vai ter que, lá adiante, se rever isso também. Ok, senador, o senhor falou logo no início, né, sobre o hospital aqui de Luiz Eduardo Magalhães. O senhor falou que até o final do ano a gente consegue ter essa obra concluída? Olha, o Rosiel fez esse projeto, foi interessante, importante, a entrada na Bahia, lá com o deputado federal Otto Alencar Filho, que era na época o presidente, passou para o Francisco, assinaram o contrato e agora já tem um recurso suficiente para construir o hospital. Depende da empresa que vai fazer agora para montar uma estrutura que seja rápida e tenha condição de entregar essa obra o mais rápido possível. Eu, inclusive, devo dizer a você que nesse período que nós estamos trabalhando, tanto eu como o Otto Filho, já colocamos muito recurso para equipamentos para o hospital, para custeio operacional da máquina aí, da Prefeitura de Luiz Eduardo. Só de emendas da minha autoria estão mais ou menos em 6 milhões de reais, o Otto Filho colocou da mesma forma. Vamos ajudar o Rosiel a fazer esse trabalho para que ele tenha e ofereça ao povo, como o povo merece, um hospital à altura das necessidades sociais do povo na área de saúde. Eu tenho acompanhado de perto isso, eu não pude nem comparecer no dia da assinatura, porque eu estava em reunião aqui com os líderes do Senado Federal para fazer a pauta dessa próxima semana, que é uma pauta muito grande aqui do Senado, e nós vamos ter que votar, né? Tem medidas provisórias, tem projetos que nós estamos colocando para que tenha a votação na próxima quarta mesmo, no dia 20 de maio, vamos aprovar um projeto da minha autoria que dispõe sobre a suspensão de pagamento de créditos consignados na folha de aposentados, pensionistas, né? É uma coisa que precisa suspender agora. Esse pessoal que empresta dinheiro aí consignado, banco, Crefisa e companhia limitada, já ganhou muito dinheiro, já está com muito lucro, precisa agora suspender na pandemia, só pagar depois da pandemia. Esse projeto é meu, eu vou trabalhar para votar na próxima quarta, dia 20, já está aqui na pauta, além de outros tantos projetos. Isso aí tem que ter coragem, trabalhar e saber que o homem público, você conhece ele, né, no bom momento, não, no momento de dificuldade, de adversidade, para não permitir em nenhum momento que a sua dedicação venha a comprometer a situação da população, sobretudo na área de saúde. Ok, senador. A gente conversando com o senador Otto Alencar, agora melhorou bastante. Eu acho que a gente fez a reclamação e a telefonia ajudou um pouquinho. Está bem melhor agora a ligação. Senador, se a gente for falar aí do presidente Bolsonaro, várias questões em relação a isso, eu vi que o senhor não defende o impeachment nesse momento, apesar de ter mais de 30 pedidos aí de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria que o senhor falasse, né, o que o senhor pensa sobre esses possíveis crimes que talvez o Bolsonaro tenha cometido. Olha, eu sou líder do PSD, um partido que tem 12 senadores, eu lidero 12 senadores, a segunda maior bancada do Senado Federal. Tenho muita experiência na minha vida pública e eu não quis apoiar o impeachment de alguns senadores lá dos partidos de esquerda, da Rede, do PDT, do Cidadania, do próprio Partido dos Trabalhadores. Eu não ia fazer uma coisa dessa natureza, porque se eu fizesse, eu estaria desviando o foco do combate ao coronavírus para fazer o impeachment do presidente da República, que ainda tem denúncias, mas não tem nenhum fato concreto com crime de responsabilidade. Eu sou líder do PSD, sou independente, não concordo com a prática do presidente da República, com a sua linguagem, com a sua maneira de tratar as pessoas, com desrespeito, inclusive fazendo pouco caso. Você viu, ontem ele foi passear de jet ski, quando já são 11 mil brasileiros que perderam a vida. Muita falta de sensibilidade, de respeito com o povo brasileiro, mas eu não podia, de maneira nenhuma, apoiar. E se eu apoiasse, teria o impeachment. Não apoiei com o PSD, evitamos fazer isso,
porque o nosso adversário agora é o coronavírus. Essa situação está na mão do ministro Celso de Mello, que vai analisar se houve ou não crime, está ouvindo as pessoas, vão ser ouvindo o delegado da Polícia Federal, para saber o que é que vai acontecer. Não adianta ter esse assadamento, essa pressa de querer julgar as pessoas. Por mais que eu seja um adversário e crítico da ação do presidente da República, sobretudo na sua linguagem, e dizer, e daí, o que é que eu tenho com isso? Deixa morrer. Não posso concordar com isso, mesmo porque eu tenho uma formação humanitária, sou médico, professor, trabalhei muitos anos em hospitais de caridade, foram 12 anos trabalhando ao lado de Irmã Dulce. Eu não tenho essa maneira, eu não tenho uma alma que não seja uma alma solidária. A minha alma é solidária, é de caridade, é de ajudar as pessoas. Quando ele fala aquilo, me constrange demais, me deixa pensando aqui como é que um presidente da República pode ter tanta insensibilidade diante do povo, diante do sofrimento do povo. Então, mas não é por isso que eu vou fazer a mesma coisa que ele. Eu vou tomar atitudes intempestivas, grosseiras, descabidas com a ética, com a educação que nós recebemos nas nossas casas, nessa relação de convivência. Somos todos brasileiros de qualquer canto do mundo, de qualquer canto desse país, somos todos brasileiros. Defendemos a solidariedade humana, a sensibilidade humana na hora da dor, seja ele quem for, o presidente, o senador, o prefeito, o governador, o grande empresário que vê um ser humano como ele, sofrendo com dor. O único gesto que merece que ele faça é o gesto da mão estendida para pegar alguém que caiu nessa dura estrada da vida e erguer e colocar em cima para ajudar, para ter os benefícios da sensibilidade humana, espiritual, que Deus pregou. Então eu pauto por aí. Dói muito no meu ser, é muito doloroso ver o presidente tão insensível, eleito por tantos brasileiros de boa fé, e são 1 ano e 4 meses de crise, né? Ele ainda tem 2 anos e 4 meses. O que eu quero é que ele se recupere, é que ele reveja a posição dele, que ele governe o Brasil para todos os brasileiros. Ganhou com a maioria, ganhou, mas governe para vencedores e vencidos. Seja um patriota, seja um presidente da República, seja um estadista, tenha sensibilidade. Eu falo não só ao presidente, falo ao homem, falo ao pai, falo ao filho, o Jair Bolsonaro pai, o Jair Bolsonaro filho, o Jair Bolsonaro brasileiro, o Jair da República. Olha para o povo sentindo na sua alma as dores e as dificuldades do povo. É isso que eu falei há pouco na reunião de líderes, já falei com ele também, com o presidente da República. Não pode acontecer isso no Brasil, não. O sofrimento é muito grande, das vidas que estão sendo perdidas e tantas outras que poderão ser perdidas se não houver ação eficiente do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos, vereadores. Todos nós estamos nessa luta. Você sabe, as minhas emendas de bancada eu coloquei todas para o governador Rui Costa, para tratar aqui da saúde do povo. Trabalhamos para levar recursos para o governador ter condição, para os prefeitos terem condições. As nossas emendas, as minhas emendas, do deputado federal Alto Filho, botamos tudo para a saúde, ajudamos muito o Zé Eduardo. Não estou fazendo favor nenhum ao povo, Zé Eduardo. Estou cumprindo a minha obrigação, o meu dever de quem tem sensibilidade política e tratar com responsabilidade as coisas do povo da Bahia e do Brasil. Senador, só para a gente finalizar, já chegando ao finalzinho da nossa entrevista, da nossa conversa aqui, o presidente Bolsonaro utilizou máscara hoje pela primeira vez, né? Assim, de um tempo mais longo, mas infelizmente, novamente, ele atacou a imprensa, como infelizmente tem sido rotina. Eu vi que o senhor se posicionou nas redes sociais sobre isso. Eu queria que o senhor trouxesse esse posicionamento aqui para a gente também. Olha, a imprensa, Raquel, José Bonfim, já disse o seu Patrício Rui Barbosa, o maior jurista de todos os tempos. A imprensa é a vista da nação. É ela que vê o que se passa por perto e por longe. É ela que denuncia, é ela que mostra quem está errado.
Eu tenho 34 anos de vida pública e nunca tive uma queixa da imprensa. Quando a imprensa me criticava, eu ia observar se eu estava errado, e se eu estivesse errado, eu corrigiria o meu erro. Eu até citei nesse dia uma frase do pensador francês Voltaire, que diz o seguinte: os homens erram, os grandes homens erram e corrigem os seus erros. O presidente não pode atacar a imprensa não tem culpa nenhuma dos atos que ele tem cometido de erros e também de colocações equivocadas, não, absolutamente. Então ele escolhe para passar para a imprensa e passar para outras pessoas os seus próprios erros, quando ele deveria corrigir os seus erros. Como é que ele quer defender os seus filhos? O Carlos, que está fazendo, é autor de fake news. O Eduardo falou em AI-5, em voltar os militares, em matar as pessoas. Como é que ele quer defender o senador Flávio Bolsonaro, que está envolvido em pegadinha no Rio de Janeiro? Sabe o que é pegadinha? É uma coisa nojenta. Você nomeia um funcionário, ele ganha 10 mil por mês, o senador toma 5 para ele. É um absurdo. Como é que ele pode defender isso? E a imprensa tem que ficar calada diante de um fato desse? Absolutamente não. Tem que denunciar mesmo. Não tenho receio, nunca tive medo e nunca ataquei a imprensa. Sempre respeitei muito, porque, como disse o Rui Barbosa, a imprensa é a vista, são os olhos da nação, os olhos dos municípios, dos estados, é quem fiscaliza, quem toma conta do dinheiro público e tem que aplicar bem esse dinheiro público. É por isso que eu falo sempre isso. Eu sou defensor da imprensa, por esse motivo, se você está sendo injustamente acusado, a lei lhe dá o direito de pedir a resposta, e você vai lá e responde com educação, dentro dos princípios da lei. Tanto foi isso que eu falei, e eu defendi realmente, como defendo, a imprensa, porque ela é um organismo que mostra à população que se passa, e às vezes está se passando por baixo do tapete, né? Debaixo do tapete, ninguém sabe, e quem levanta o tapete para mostrar as mazelas de quem está errado, roubando, fazendo qualquer coisa irregular, é a própria imprensa. A gente agradece também seu posicionamento, senador Otto, agradece também por ter aceitado o nosso convite para conversar hoje aqui na Moderna FM. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, eu quero mandar um abraço fraterno a todo o povo de Luiz Eduardo, meu reconhecimento, minha gratidão por tudo que tenho recebido de apoio, também a toda a equipe da rádio, a todos vocês que me entrevistaram, a todos os ouvintes, e coloco sempre à inteira disposição e pedir, orar para que Deus possa se apiedar da Bahia e do Brasil e que tenhamos logo, logo uma solução para essa doença que inquieta todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. E, portanto, né, a entrevista com o senador, muito preciso, né, excelentes colocações aí do senador, né, Otto Alencar, falando a respeito aí de muitos assuntos importantes e trazendo essas informações também a respeito do hospital aqui para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Agora, Raquel, tem uma denúncia, né, uma ouvinte, ela ligou aqui, falando a respeito do seguro-desemprego. Ela teve que ir no Cine, né, aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Quando ela chegou lá, foi informada que somente através de agendamento. Ela disse que já tem mais de mês que está tentando, né, dar entrada no seguro-desemprego, e viu que mesmo através do agendamento via telefone, né, para fazer, ela poderia ter feito em casa. Ela já tentou por várias vezes e aí viu que o sistema continua ainda congestionado, e segundo ela, neste mês de maio ainda não tem vaga, ou seja, complica mais ainda a situação, né, do cidadão, da cidadã que precisa nessa hora difícil aí da entrada no seguro-desemprego. Se em maio, né, que começou, tem pouco mais de uma semana, não tem vaga, imagina, vai ter que esperar mais de 20 dias ainda para entrar no mês de junho para tentar aí ser encaixada. Segundo ela, uma desorganização total aqui do Cine aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Complicado. Vamos tentar aí contato com o Cine para ter uma resposta aí para nossa ouvinte e também para outras pessoas que sempre têm dúvidas também relacionadas ao atendimento lá no Cine. Muita gente comentou com a gente aqui lá no Facebook, na live. A Poli, boa tarde, Raquel, Bonfim, Débora, boa tarde, Poli, ótima semana para todo mundo. O Josias Fred também está na nossa live acompanhando a gente. Boa tarde para você, Josias, obrigada
pela audiência. A Vanizete Elton também comentando lá na live. Obrigada, Vanizete. Mãe também comentou lá, botou parabéns, sentimento nobre desse senador. Tá aí. Obrigada, gente. Vocês que estão acompanhando a gente lá. Olha, Raquel, Facebook. teve muita gente também acompanhando aqui, né? Teve o Jarbas Apolinário, o Patrick, o Assis Loyola, o Sanderson, né? O Márcio Rodrigo também, obrigado a vocês, Edmário, o Marcos Feitosa, o Atos Soares, obrigado, Atos, Luciano Amaral, né? Também o Luciano Soares, também, Alessandro, o Erics, Cirlan Dias, mandou um abraço, obrigado, Cirlan, né? Tem tempos que eu vi esse homem, né? Tá longe, não tá aqui mais no estado da Bahia. O João Paulo, também o Heraldo também participando aqui, muita gente acompanhando o Jornal Direto ao Assunto nessa segunda-feira. Pena que a ligação não foi 100%, a gente teve vários problemas aí, 2 vezes ou 3 vezes a ligação caiu, Débora retomou o contato com o senador, mas deu para finalizar, as pessoas entenderam, eu acho que entenderam boa parte da entrevista, eu acredito que ninguém comentou aqui na live que estava ruim, nem mandou no WhatsApp, então deu para entender o que o senador falou. Débora, tem um recadinho pra gente? Sim. Agora sim, tem, né? O Direto ao Assunto tem o apoio das Superlojas Nosso Lar, Sicredi União e OnTV Mídia. Maravilha. Bonfim, tem o resultado da Olha da só, enquete. Raquel, deu um probleminha aqui, né? Um problema técnico na nossa votação e no sistema, mas vai continuar para amanhã essa pergunta e amanhã a gente vai trazer novamente. E dá tempo, se você não participou da nossa enquete, né? Da pergunta do dia desta segunda-feira, você vai poder participar amanhã e amanhã nós estaremos trazendo a pergunta que eu fiz para você nesse momento difícil de pandemia, que todo mundo está tentando de uma forma direta ou indireta ajudar os outros, serve para você também. Você já ajudou alguém com qualquer tipo de doação durante, né, esse momento difícil da pandemia do coronavírus? Essa é a pergunta de hoje, vai ficar para amanhã. Amanhã a gente, portanto, vai repetir e você vai poder participar também. Agora, Raquel, olha só a situação do oeste da Bahia. Em casos da Covid-19, nós tínhamos aí a cidade de Morpará liderando aí na primeira posição, liderança aí negativa, infelizmente, com 5 casos positivos aí da Covid-19, só que já aparece outra cidade também ali ao lado de Morpará, a cidade de Oliveira dos Brejinhos, com 5 casos também. São cidades, a gente destaca, são cidades pequenas, cidades que têm um número muito inferior de habitantes, aí próximo aos 10 mil, pouco mais do que isso, as duas cidades, e já com uma quantidade muito elevada de casos aí do coronavírus. 5, totalizando cada cidade com 5 casos positivos, preocupação, sinal vermelho, né, nas duas cidades aí que fazem parte do oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães tem 3 casos, né, aguardando aí o retorno de 4 casos que estão em análises. Na cidade de Barreiras, também sinal amarelo indo para o vermelho, em alerta à cidade de Barreiras, isso porque 2 casos confirmados, mais uma grande quantidade de casos lá na cidade de Barreiras em observação. Casos em análise lá na cidade de Barreiras, tem vários casos aguardando, portanto, o retorno. Exemplo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, 4 casos, né? Ou seja, o oeste da Bahia, nós já tivemos a cidade da Barra com caso positivo, nós já tivemos também a cidade de Botirama, Santa Maria da Vitória, ou seja, já passando em várias cidades aqui do oeste da Bahia. É isso, Bonfim, chegando ao final do nosso Direto ao Assunto, já extrapolamos o tempo aí, entramos no programa de Débora Muniz. Boa tarde para você. Boa tarde, Raquel. A gente encerra mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto, né? O primeiro da semana, nesta segunda-feira. Boa tarde para você, boa tarde para Débora Muniz. Um abraço para você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanhou hoje. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanhou a gente, tanto pelo Facebook, também pela Moderna FM 92.1. A gente volta amanhã ao meio-dia, mas antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, no Hora 8 Notícias. Tchau, tchau. Até amanhã. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!